Professor, Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. pode É, falar. sabe a sua redação? Então, eu enviei ela pro seu e-mail, mas eu tô com medo de não ter enviado, porque. Então, eu tive um probleminha com o seu e-mail, mas eu não sei se eu mandei no e-mail certo, entendeu? Tá, eu vou digitar novamente aqui o endereço. Você, este e-mail, ele dá uma resposta automática, dizendo que eu recebi seu e-mail e tal. @gmail. Aqui, ó, prof.bedmelo@gmail.com. Se você não recebeu essa resposta automática, então é porque eu não recebi o seu e-mail, tá? O Lucas também me perguntou aqui, né, se eu recebi. O Augusto deu bom dia. Estou conferindo aqui o chat. Ah, tá. O seu e-mail responde. Tá. Meu e-mail responde automaticamente. Então ele já você Ixi, envia, agora que eu vi. passa um pouquinho, ele te dá uma resposta automática dizendo que o seu e-mail foi recebido. Então a Laura falou que não recebeu essa resposta também. Então muito cuidado aí, enviem certinho. Às vezes muita atenção na digitação. prof.betodemelo@gmail.com, tá? Até hoje meia-noite eu estou recebendo os trabalhos. Lembrando que são os trabalhos de filosofia, os de sociologia estão para a semana que vem. A melhor forma de conferir é você identificando a resposta automática que o meu e-mail envia para vocês. Então, quem já teve essa resposta já fica seguro. Quem não teve a resposta, alguma coisa ficou errada na digitação do meu endereço eletrônico aí. Beleza, pessoal? Vamos para a chamada. Pela quantidade de pessoas na reunião, eu já posso ver que todos estão presentes, né? Mas é uma orientação da coordenação nós conferirmos certinho para não ter erro. Deixa eu identificar os nomes aqui. Então, Augusto, Breno. Ah, é porque também tem dois Breno aqui, né? Tem até mais gente, porque o Breno entrou duas vezes. Então, Gabriela, Igor, Júlia, Laura, Lucas. É por causa do microfone, professor, Hum, que eu uso no celular. tá ótimo. E aí pra Beleza. ver eu uso no PC. Bom ouvir a sua voz de locutor de rodeio. Caramba, locutor de rodeio. Aí sim. Melhor do que locutor de carro de mensagem. Não, verdade. Você lembra da, você lembra da época que era moda carro de mensagens? Ô, já teve um na escola, velho. Que tipo, o cara foi lá Foi no meio do mesmo. recreio Não era um cara, não, Eu era a lembro. mãe da parabenizar menina. uma menina lá. Sério? Sério, Isso foi foi no nono, não muito foi? Quando a Foi gente brega. tava muito no vergonha nono. alheia, velho. Foi Muito no Ai, nono. meu Deus do engraçado. céu. Já teve época que era moda, né? Era chique, né? Hoje em dia é a coisa mais baranga que tem, né? Na Sim. moral. A menina começou a chorar, mas acho que foi de desgosto mesmo. Ai, meu Deus. Pessoal, então tá tudo bem com vocês, né? Vamos lá para o nosso conteúdo. Material didático na mão. E vamos dar início. Primeira coisa, sempre o livro
acompanhando as aulas, é o nosso guia, e especialmente nas aulas online, em que a gente não tem o recurso do quadro, é a forma de vocês ilustrarem, de vocês acompanharem o raciocínio aqui das minhas explicações, tá bom? Então, essas aulas, elas têm uma vantagem boa, que é o fato dessas aulas ficarem gravadas, né? A gente disponibiliza as aulas depois no YouTube, e você vai poder rever as aulas para se preparar para as provas, tal. O YouTube tem um recurso bem legal também, que é o recurso de acelerar. Vocês já viram isso? Vocês já baixaram isso? Se você usa o navegador Google Chrome, tem um sisteminha aí, um aplicativo, não sei o nome, que você baixa, chama Video Speed Controller, e você consegue acelerar a fala dos vídeos do YouTube, né? Então, às vezes a gente fala mais pausado aqui ao vivo, mas às vezes na hora de você estudar para a prova, fazer uma revisão, às vezes você acelera, põe no 1.3, 1.4, a fala fica mais dinâmica e você consegue estudar em menos tempo e rever as aulas. Então, ela tem essa vantagem, né? Os conceitos que a gente traz, aquilo que a gente fala que é importante, aquilo que a gente fala que cai na prova, vocês têm a oportunidade de rever. Por outro lado, tem a desvantagem de não ter o recurso do quadro, né? Alguns professores, eu vi a professora de matemática, né, usam um quadro em casa, eu não tenho esse recurso aqui. Então, a minha aula é mais falada mesmo, e por isso que é fundamental você acompanhar o raciocínio que está sendo feito a partir do material didático, que é o nosso ponto de encontro aí, né, para você organizar as ideias e acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, dito isso, pegue aí o inicinho, né, nós estamos começando, de fato, o capítulo hoje, né, nós fizemos algumas considerações na aula anterior, mas estamos começando a matéria mesmo do capítulo 3 na aula de hoje. E o título, né, do capítulo 3 é Epistemologia Moderna. Então, nós vamos estudar a epistemologia moderna, nós vamos ver os dilemas de duas grandes correntes de pensamento, que foram os racionalistas e os empiristas, e depois dessa discussão, nós vamos nos preparar para conhecer um dos maiores filósofos de todos os tempos, que está no capítulo 4, que é um capítulo totalmente dedicado a Kant. Então, para a gente entender a epistemologia em Kant, nós precisamos de entender essa discussão que houve na epistemologia moderna. Então, quando a gente fala de epistemologia moderna, eu preciso de trazer para vocês a explicação desses dois conceitos, né? O que é epistemologia e o que é moderna. A epistemologia é uma das principais áreas do estudo da filosofia. Então, a filosofia, como todo campo de conhecimento humano, ele é dividido por áreas, né? Então, você tem na biologia as divisões por áreas de estudo, né, pelas classificações dos seres vivos, e a partir dessas classificações você tem os estudos ligados a cada uma dessas classificações. É uma forma de você organizar o conteúdo do campo do conhecimento. É isso na matemática também. Você tem os vários campos, a aritmética, trigonometria, são conteúdos que dividem o conhecimento da matemática, né? Na filosofia, você tem alguns grandes campos de estudo. Nós temos a metafísica ou a ontologia, nós temos a própria epistemologia, nós temos a ética, nós temos a lógica, nós temos a estética, e especialmente a partir de Kant, que é o capítulo próximo que nós vamos ver, a filosofia se dedicou muito ao campo da ética, da estética e da epistemologia.
E aí, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse campo da epistemologia que a filosofia se dedica. Então, a palavra episteme, ela vem do grego e significa conhecimento, tá? É, então, quando se estuda epistemologia, a palavra logia também é do grego, logos, né, que quer dizer, né, dentro das várias possibilidades de tradução, estudo, tratado, razão, discurso, né? Então, a epistemologia seria o estudo sobre o conhecimento, e é uma matéria bem típica da filosofia, né? Porque a epistemologia ela vai buscar o conhecimento sobre o conhecimento, acerca do conhecimento. Então, é um estudo sobre o conhecimento. Em outras palavras, é o estudo de como nós formamos o nosso conhecimento, de como nós formamos as nossas crenças, se existe de fato um conhecimento que pode ser chamado de verdadeiro, se existe a verdade enquanto um princípio absoluto, e se essa verdade existe, qual é a capacidade humana de adquirir um conhecimento que seja de fato verdadeiro? Quais são os limites do conhecimento humano? Será que a mente humana, o raciocínio humano é capaz de compreender todas as coisas? Ou há coisas que estão para além dos limites da nossa capacidade de compreensão? E, especialmente na epistemologia moderna, qual é a origem do conhecimento? Como nós aprendemos o que nós aprendemos? Existem conhecimentos que já nascemos com eles, já são inatos. Existem conhecimentos que a gente consegue obter simplesmente pelo esforço mental do raciocínio, ou todo tipo de conhecimento é derivado dos nossos sentidos. Enfim, é uma série de discussões de validade do conhecimento, né? Então, se o conhecimento pode ser considerado válido ou não, né? A validade está muito ligada à lógica também, mas no campo da epistemologia estuda-se, né? Quando se fala dos limites do conhecimento, que tipo de conhecimento nós podemos dizer que é verificável ou não. Enfim, pessoal, a epistemologia é muito importante na filosofia, porque ela vai tratar, como eu disse para vocês, de um dos valores fundamentais do raciocínio humano, que é a ideia de verdade, né? Até que ponto nós podemos afirmar com segurança que algo é verdadeiro ou não. E aí nós vamos ver as correntes céticas, por exemplo, dentro do campo da epistemologia, nós temos céticos que vão questionar, né, aquelas verdades que nós tomamos como né, absolutas. E é um papel da filosofia, num certo sentido, a gente aprender a questionar as coisas, a questionar o senso comum, questionar o óbvio, a questionar aquilo que a gente, né, às vezes já tem estabelecido, mas não teve tempo para refletir mais profundamente sobre algum determinado assunto. Então, por isso, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de um dos campos mais fundamentais da filosofia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma área da filosofia que é a filosofia da ciência, nós estamos tratando especificamente de epistemologia. Até que ponto o conhecimento que é tido como científico pode também ser um conhecimento absoluto, né? Eu estava conversando com meu irmão mais novo, recentemente, e a gente estava falando, era impressionante como que, às vezes, os cientistas, eles chegam a conclusões diferentes, né? Às vezes os nutrólogos, eles observam dados, fazem experimentos e cada um chega numa conclusão, né? Café é bom, café não é bom, manteiga é bom, ovo, você tem, e aí se questiona, né, até que ponto o que é tido como ciência é de fato um conhecimento absoluto, né? Você às vezes
vai no médico e o médico te dá um diagnóstico, e aí você vai num outro médico, ele te dá um outro diagnóstico, às vezes observando os mesmos exames, e então isso acaba levantando interrogações, né? Até que ponto, de fato, a ciência, que é tida como como um conhecimento mais inquestionável, por causa do seu método de verificação, até que ponto também é algo que é absoluto, não é levado a pontos de vista, né? Então, tudo isso é um debate, obviamente um debate muito mais profundo, né, do que eu estou tratando aqui com vocês. A gente está só apresentando mesmo as problematizações, mas é disso, dentre outras coisas, que nós vamos tratar nesse capítulo, tá bom? Então, aqui nessa primeira página que eu disse para vocês, há uma série de perguntas, e, de alguma forma, as principais eu tentei responder com essa primeira fala que eu tive aqui. Todos estão me ouvindo bem? Tá ok o áudio? A gente está testando o áudio sem o microfone do fone, né? Então é bom Não, testar tá muito com bom, você. professor. Tá ok, né? Então, você pode acompanhar aqui as primeiras perguntas, né? O que é epistemologia, o que é conhecimento verdadeiro, qual é o caminho para alcançá-lo, o que é racionalismo e empirismo, e são questões que a gente tentou levantar aqui nessa primeira aproximação. Pessoal, a página número 4 agora, o primeiro subitem, epistemologia moderna, qual é o caminho que leva à verdade. Então, é um pouquinho dentro daquilo que nós conversamos, né? Eu primeiro falei o que é epistemologia, e agora eu quero falar para vocês o que é moderna, né? Já que o capítulo trata de epistemologia moderna. Por que nós temos um capítulo dedicado a isso? Porque é na modernidade que surgem as principais, não vou dizer as principais, mas o principal debate sobre a origem, né, do conhecimento humano. E uma revisão disso. Nós sabemos disso que eu digo, da história das discussões acerca da teoria do conhecimento, né? Epistemologia também pode ser traduzida como teoria do conhecimento. A modernidade é um período fixo na história. Nós sabemos que a história ela é dividida em 4 grandes períodos: o período antigo, o período medieval, o período moderno e o período contemporâneo. A modernidade, ela vai ali, né, aproximadamente do século XV, né, o século XIV, mas especialmente século XV, até o século XVIII. Então, você tem 2 fatos históricos importantes. Você tem, no século XV, a queda do Império Bizantino, ou chamado Império Romano Oriental, no ano 1453, que é mais ou menos um fato histórico que faz a divisão do final da Idade Média e início do período moderno. E você tem, no século XVIII, a Revolução Francesa. No finalzinho do século XVIII, no ano 1789, surge a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa também é um marco histórico que serve como baliza para identificar o fim da modernidade e início do período contemporâneo. Então, entre o século XV e o século XVIII, houve uma efervescência intelectual muito grande. Houve aquilo que nós já vimos e tratamos no semestre passado, que foi o período do Renascimento, né? E nós falamos de modernidade também ao tratarmos do Renascimento, e depois, né, ali na transição do período moderno para o contemporâneo, a gente tem o Iluminismo, do qual Kant, que é o capítulo 4, é o principal representante. Bom, enfim, agora nós podemos entender, quando nós tratamos de epistemologia moderna, nós estamos falando da série de filósofos que trataram sobre a teoria do conhecimento,
neste período de tempo, que foi um período de muita efervescência intelectual na Europa, que foi do século XV ao século XVIII. Nós vimos que foi nesse período que ocorreu não só o Renascimento, mas a Reforma Protestante, né, a formação e uma consolidação dos estados modernos, né? Então você tem muita coisa acontecendo na Europa e uma renovada, né? Uma reinvenção, uma refrigerada, novos pensadores brilhantes trazendo novas ideias num momento que foi um período até relativamente curto na história, né? Se a gente for comparar com, por exemplo, a Idade Média, que foram cerca de 1000 anos, né? E você tem um período menor na modernidade, mas que foi um período de muito desenvolvimento intelectual. Então, epistemologia moderna também o subtítulo do ponto 1 aí da página 4. É isso que eu trouxe para vocês. É importante a gente entender do que nós estamos tratando no capítulo. E a grande questão que se traz na epistemologia moderna, como eu já antecipei para você, que é sobre a origem do conhecimento, também vai explicar a sequência do nosso título, que é qual é o caminho que leva à verdade. O princípio a ser levado em conta quando a gente trata de epistemologia é verdade. Quando nós tratamos de conhecimento, quando nós queremos discutir sobre o conhecimento, a grande questão que se levanta é a verdade, né? Porque a gente quer conhecer a verdade. Então, isso é um princípio, né? Eu sei que estou parecendo prolixo aqui, mas é importante destacar isso. Por exemplo, na ética, só para fazer um parâmetro, o princípio que regula a ética é a bondade, ou a justiça, né? Então, quando você discute no campo da ética, que é um outro campo da filosofia, como nós devemos agir, o proceder, nós estamos buscando os valores da bondade ou da justiça, né, como nortes reguladores. Quando nós falamos de epistemologia, então o princípio que regula é o princípio da verdade, tá? E nós vamos discutir acerca disso, né? Então, por que a modernidade é um período importante aqui? E aí eu já caminho para a gente poder né, encerrar a discussão empirismo e racionalismo, eu vou deixar para a próxima aula. O que eu quero trazer aqui é um contexto histórico, né, que está contido aqui na página de número 4, e aí depois, na sequência, a gente deixa para a próxima aula. Bom, então, porque, como eu estava dizendo, a modernidade é um período central para essas questões, um contexto histórico aqui. Nós vimos, já na etapa anterior, que a modernidade é um período de alguma forma, uma espécie de superação da lógica que operava na Idade Média. Então, a lógica da Idade Média era a lógica de uma verdade que era trazida pela religião, pelo catolicismo medieval, que tinha toda a sua base teológica e filosófica também, partindo da ideia de autoridade da verdade, né? Então, nós temos a verdade por meio da revelação de Deus, por meio dos dogmas que a igreja, enquanto uma instituição de autoridade, ela definia como verdade. Então, era uma questão que você tinha uma certa segurança de conhecimento. Olha, nós cremos no que cremos, porque nós entendemos que Deus se revela, Deus transmite um determinado conhecimento, a igreja, enquanto instituição, tem um magistério, tem um grupo de pessoas, né, lideradas pela figura do Papa, que leem essa revelação contida nas Escrituras Sagradas, interpretam essa revelação e nos trazem essa revelação como fonte de autoridade.
Na modernidade, com o advento do Renascimento e posteriormente com o Iluminismo, começa-se a buscar outras bases para descobrir a verdade. Então já não é suficiente para a mente moderna simplesmente afirmar que isso é verdade, porque a igreja ou os dogmas do catolicismo medieval, eles disseram que era assim, e que, não, de alguma forma, não há muito mais a que se descobrir sobre determinados assuntos, né? Nós vimos que na ciência moderna houve uma discussão muito grande, né, com Copérnico, com Galileu, em que se questionava a teoria, a teoria de que a Terra, né, era o centro do universo, e começou-se a trazer a tese do heliocentrismo. Houve uma discussão muito grande, né? Houve um debate muito grande. E isso está tudo dentro do contexto da modernidade. Então, é um momento de questionamentos, é um momento de buscar outros fundamentos, outras formas de explicar sobre a formação do conhecimento humano. Então, neste ambiente é que surgem as duas principais correntes que nós vamos ver aqui nesse capítulo, né? Que como eu antecipei para vocês, é o empirismo e o racionalismo. Nós vamos ver vários filósofos filósofos que representam tanto a corrente racionalista como a corrente empirista. Vamos ver a abordagem que eles trazem sobre a teoria do conhecimento, né? E vamos tentar, de alguma forma, comparar também as perspectivas de cada um deles, tá bom? Eu queria perguntar para você se tem alguma dúvida, se está tudo bem, se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, Tá dando pra acompanhar tranquilo. tá Pra mim, ok? pelo menos, né? Sim, sim. Bom, então tá jóia. Pessoal, lembrando que a minha aula, ela não substitui a leitura do material. Então, o texto já é bem resumido, é bem enxugado e complementa bastante aquilo que a gente está falando, né? Então, você vai ter essa retomada aí uma leitura mais histórica, né, na página 4. Na página 5, você tem, e aí eu quero, como eu disse, falar na próxima aula, né, a divisão já em tópicos das principais ideias do racionalismo e do empirismo, né, e aí a partir da página 6 nós começamos a entrar nos filósofos. Então nós vamos no racionalismo, nós vamos ver o René Descartes, né, toda a discussão do René Descartes, como o grande representante do racionalismo. Tem também, né, que não é tratado aqui, o Spinoza, que também é um racionalista, né, e, e deixa eu ver aqui se é abordado o Leibniz também não, né? Então você tem tanto o Spinoza como o Leibniz, como filósofos racionalistas, representando o racionalismo, e você tem a corrente empirista, que vai começar a partir da página 11. No empirismo, o texto de vocês vai trazer o Bacon, o Francis Bacon. O pessoal brinca, me pergunta qual é o meu filósofo favorito, eu brinco que é o Bacon. É brincadeira. Tá, filho. Qual filósofo que eu mais gosto? Bacon, né? Francis Bacon. Então, o John Locke também na página 14, né? E o David Hume. Então, você tem... esse aí é bom mesmo, né, Breno? Esse filósofo aí, Bacon, né? Você também gosta do Bacon? Então, você tem aqui a tríade mais completa dos empiristas no material didático, que é o David Hume, o John Locke e o Bacon, né? Nos racionalistas, você tem uma ênfase maior em Descartes, mas, como eu disse para vocês, além do Descartes, há também o Spinoza e o Leibniz como representantes do racionalismo. Bom, enfim, são questões que vamos ver na próxima aula. Tá tudo ok, então, tá esclarecido, podemos encerrar a exposição.
Alguma outra dúvida sobre o trabalho? Deixa eu ver, conferir aqui o chat. Tá joia, então, pessoal. Então, vamos rever a chamada, que aí a gente encerra. Então, já vi pela quantidade de pessoas que todo mundo está indo novamente, né? A chamada, a turma de vocês é bem mais tranquila. Deixa eu lançar aqui. Estou muito feliz de estar todo mundo presente, todo mundo acompanhando, participando. Muito bom. Então, ótimo, pessoal. Presenças lançadas. Vamos encerrar, então. Boa sexta-feira para todo mundo, né? Lembrando que a gente se vê ainda em Sociologia. Foi um prazer falar com vocês e até mais tarde. Um abração, pessoal. Até, pessoal. Obrigada. Até mais Tchau, tarde, prof. Pro. Até. Com Deus. Tchau. Tchau. Com Com Deus. Deus. Com Deus também. Um beijão para todo mundo.